Pessoal, uma inscrita ou seguidora do Instagram, eu não sei, fez um pedido inusitado. Vou atendê-la e agradeço imensamente. O nome dela é Clarice Oliveira e escreveu: fala sobre como acabar com a procrastinação e desenvolver uma disciplina melhor. Olha que eu sou bom nisso, viu, Clarice? Só que eu sigo métodos bem não ortodoxos, vamos falar dessa forma. Primeira coisa, eu acordo cedo demais, né? 5, 15 para 5, às vezes até mais cedo, para conseguir dar conta do que eu tenho para fazer, porque eu tenho ainda a rotina de filho na escola, dos meus esportes que eu gosto, então eu sempre começo toda semana ciente 100% do que nela tem que acontecer, evidentemente que deixando janelas para a inclusão de questões importantes. Às vezes tem um cliente meu que precisa ser acompanhado até uma delegacia ou algo que aconteceu, às vezes até no âmbito criminal, que eu preciso dar um auxílio, apesar de não ser criminalista, a parte do colarinho branco eu faço. E eu tenho clientes que precisam de atendimento rápido e urgente, então eu deixo alguns buracos na agenda para que isso possa acontecer, porque se eu lotar tudo, eu não consigo atender quem precisa ser atendido e a vida precisa rodar. Perfeito. Então toda sexta, a hora que eu estou terminando o expediente, ali por volta de 17, 18 horas, eu faço a lista do que eu tenho que fazer na semana que vem, por dia. Então segunda-feira isso aqui tem que acontecer. E aí eu elenco de acordo com a prioridade, tá? Então, por exemplo, eu como advogado, eu nunca, em hipótese alguma, salvo quando demanda estratégia processual, né? Mas em hipótese alguma eu deixo prazo para o último dia. Tá? A gente trabalha aqui em mais de 10 advogados no meu escritório, então a gente cumpre o prazo quanto antes, até porque a gente quer que o processo acabe logo, certo? Para a gente receber logo para o cliente. Ou o cliente contrata o advogado em muitas ocasiões para que o advogado faça esse processo ser um pouco mais lento, e aí a gente atua nesse sentido também, né? Normalmente é o contrário, eu quero resolver logo. Pois bem, você conseguindo planilhar o que você tem que fazer e deixando essas brechas, até para que você tenha um momento para você, né? Se você precisa de academia, natação, ir no yoga ou na drenagem, enfim, qualquer tipo de compromisso que você tenha para com você é extremamente importante para o seu bem-estar. Ninguém consegue levar uma vida, né, lotado o dia inteiro, trabalhando 14 horas por dia, que é o que eu faço na época do imposto de renda, e é péssimo, né? A gente se sente muito grato e satisfeito quando acaba, porém, no plano da saúde mental é devastador, porque a gente não tem tempo de responder o WhatsApp, de responder e-mail, por exemplo. Eu estou gravando esse vídeo agora em julho, eu parei de gravar no começo de março, eu passei março, abril e maio sem gravar nenhum, porque eu não tenho tempo na época do imposto de renda para gravar um vídeo aqui de 8 minutos, tá? Então eu sempre levei a vida assim de forma muito regrada, tá? Com esse checklist e com uma agenda compartilhada. Então os profissionais que trabalham comigo no meu escritório, nós somos em 39 pessoas, tá? É um prédio, cada andar ali tem a sua atuação, né? Advocacia e contabilidade, auditoria, consultoria, assessoria, né? Compliance, BPO, aqui a gente opera em grau de stakeholders, né? De forma geral, tá? E aí eu tenho uma agenda compartilhada com a secretária da contabilidade e com os advogados que têm a prerrogativa de incluir na minha agenda compromissos que são meus, né? Então eu tenho lá de vez em quando um compromisso, está lá: Dr. O'Malley atender cliente tal, erro médico, ou litígio entre sócios, ou crime contra a ordem tributária, ou sindicância no Conselho de Medicina, ou processo ético na OAB, enfim, as coisas que são minha expertise aqui, né, que é o compliance, às vezes, estrutura patrimonial, enfim. E aí eu tenho uma agenda muito organizada e eu tenho o meu checklist diário de forma que eu atuo muito próximo do que eu preciso resolver. Quando acontece algo atípico que você não consegue zerar, né, o de hoje,
amanhã você tem que acordar mais cedo para zerar. Porque quando você acumula, aí a procrastinação impera, minha cara, porque você tem muita coisa para fazer, tá? E aí você às vezes não dá conta e se desmotiva. Bom, para ser sucinto e breve, é mais ou menos assim que eu levo a minha vida. De forma que eu ainda, a minha esposa reclama e brinca, que fala assim, você lembra da página do processo de 7 a 8 anos para trás, mas não lembra de comprar, né, o pão na padaria a hora que você sai lá da faculdade, que você dá aula, a hora que você sai do escritório. Realmente eu não lembro. Eu tenho muito essa questão de cumprir os meus afazeres e dar uma tranquilizada, porque a vida é muito corrida, é muito compromisso, atendo o Brasil inteiro em âmbito de direito e também de auditoria, né? Dou aula em São Paulo, dou aula em outras cidades, aqui na minha cidade eu dou aula em várias faculdades, pós-graduações, enfim, é muita coisa. Então, quanto mais regrado você tiver nesse campo de atuação profissional, com essa agenda, com esse feedback e com o seu checklist diário, menos você prorroga resoluções. Beleza pura? Vamos em frente.